Eu sou o Dr. Leonardo Ferreira de Azevedo Silva, sou psiquiatra e psicanalista desde a década de 80 do século passado. E eu estou aqui para, depois de muitos anos aí de estudo, né, de vinculação, interesse nessa área, a minha tese de mestrado foi uma abordagem psicoterápica para o paciente psicótico, né? Sou fã do Dr. Benedect, do Dr. Secherai, Dr. Rosen, né? Essa é a minha turma, né, digamos assim. E nós que trabalhamos nesse nível, né, e com essas prerrogativas, né, digamos assim, nós encontramos na psicanálise um grande aliado no sentido de nos nortear pelo modelo de estrutura da mente que a psicanálise traz. Aí a gente consegue entender por que o psicótico ele faz tudo, mesmo ser perverso, né? Então aquela dicotomia lá, aquela oposição colocada por Freud, que ele chamou de egodistonia com impulso perverso, que ocorre na psicose e na neurose, né? E a egosintonia com impulso perverso, que ocorre na perversão, né? Veja bem, a perversão, a qual fica no lugar do que seria o desenvolvimento psíquico. Fica no lugar também do que seria a defesa psicótica. Ou a defesa psicótica ou, né, a defesa perversa. A defesa perversa ataca a percepção das coisas, quer dizer, sai da realidade, legal mesmo, né? Atacando a realidade das coisas, né, por motivos impulsivos, né, digamos assim, caminho nulo em termos de desenvolvimento da espécie humana, né? E os pacientes psicóticos ficam em stand-by ali, mas dentro do caminho, né, de realmente ficar o ego distônico em relação a esses impulsos. Tá? Bom, agora por que acontece isso? Né? Porque realmente é difícil, né, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Né? Então você tem que manter, né, uma situação, né, de assim, o ego, né, ele vive assoberbado, vive pressionado por senhores, né, digamos assim, que não têm a menor paciência, que não têm capacidade de coisa nenhuma, que são exigentes, que ficam... Isso tudo que a gente vê por aí, são autoritários, são burros, é tudo de ruim que tem, aquilo que os impulsos colocam para o ego, e as defesas também, que seguem do mesmo jeito também. Então fica um conflito entre dois senhores radicais, né, que tentando extrair do ego, né, digamos assim, aquilo que é mais útil, né, digamos assim, para os seus desígnios de satisfazer o impulso de qualquer maneira, satisfazer a defesa, né, que é um impulso também, né, de qualquer maneira. Então a gente quase pode falar num impulso defensivo e um impulso inconsciente que está ali. Então esses dois impulsos ficam brigando um com o outro e o ego fica no meio. Tá? Então não tem como ser sadio, né, algo com o ego sendo pressionado, inibido, inibição, sintoma e angústia, inibição do ego pelo conflito. O conflito inibe o ego. Quanto mais radical é o conflito, mais inibido é o ego. Né? Então não tem como, e a quantidade de novo aí, então tem que ver esse fator quantitativo, tem que ver qual é o grau, né, digamos assim, de importância psíquica daquela situação ali. Então é preciso que o profissional da área de saúde mental tenha, né, essa capacidade de reconhecer o valor psíquico das coisas que estão ocorrendo ali. Tá? Então não dá para ficar escamoteando as coisas e mentindo e inventando, né, soluções, inventando soluções assim, chavões, né, digamos assim, que vão teoricamente resolver. Quando chegar na prática lá não é nada disso e o que vai acontecer é uma ausência de eficiência, né, de eficácia, né, naquilo que está sendo feito. Então, a ação específica da psicanálise sempre foi e sempre será a elaboração do conflito psíquico inconsciente. Então, o que é o conflito psíquico inconsciente? É essa situação que a criança é obrigada a criar por não suportar as consequências de humilhação, né? Principalmente no ápice da ação da sexualidade e da destrutibilidade infantil, que é o complexo de Édipo, né? É horrível, né? Você ter
reconhecer que teve vontade de matar seu pai para dormir com a sua mãe, né? É uma coisa assim muito punk, né? Muito, muito forte, né? E a criança passa por isso, ela precisa de quê? Precisa de ajuda, precisa de adulto, né? Perto dela, pessoas evoluídas emocionalmente, não de perversos, pedófilos do lado dela para chegar e agravarem mais ainda a situação, né? Então a criança precisa de ajuda, a criança precisa de segurança, a criança precisa de esperança, a criança precisa de lucidez, a criança precisa de solidariedade, a criança precisa de sabedoria, a criança precisa de inteligência, a criança precisa de orientação, todas essas coisas boas que tem no mundo a criança precisa. Tá? Não pode abandonar as crianças à própria sorte, como é feito, e ainda ficar cobrando da criança como se ela, confirmando, entre aspas, né, a onipotência infantil e confirmando a dissociação massacrante, né, da estrutura da alma dela, né, da mente dela, né? Então, esses mecanismos infantis, olha só, é criança que está fazendo, então não deve lá ser muito bem feito tecnicamente, né, pela falta de experiência. É exatamente isso que acontece, tá? Então, acabou o trabalho com a demolição do complexo de Édipo. No certo sentido, começou o trabalho. Continuou o trabalho, né? Então, a partir dali, vai ter que fazer a reintegração. Aquilo ali é como se fosse uma retirada estratégica, uma solução provisória, né, que precisa ser elaborada e conhecida, né, para que a pessoa saiba o que realmente está acontecendo dentro dela. Tá? Depois que a gente faz a elaboração do conflito psíquico-consciente, fica entre a defesa do ego, que é inconsciente também, e o impulso inconsciente do id. Né? Mas, se você ler com atenção os textos de Freud de 1925, né, 1923, você vai ver que tem um conflito entre o ego e o mundo exterior, quer dizer, para explicar a psicose, 1925, e conflitos entre o ego e o superego, né? Então, esses conflitos têm que ser elaborados também. Então, não basta, né, digamos assim, elaborar só o conflito entre o ego, né, as defesas do ego e os impulsos do id. Todos os conflitos precisam ser elaborados. Por quê? Para reintegrar as partes, né, do superego e do id que foram afastadas do ego. Aí você vai ter um self, né, um si mesmo muito mais forte no momento que você está integrado. Agora, técnicas que não sabem nem o que estão falando em relação a isso, que ignoram completamente a situação de dissociação, cultuam a dissociação, né, como se a dissociação pudesse resolver isso. Não, a dissociação é uma consequência negativa disso aí. Quer dizer, não tem elaboração psicanalítica sem a integração, a reintegração do superego e do id ao ego. Por hoje tá bom, depois a gente continua falando, senão fica muita coisa na cabeça de todo mundo.